Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. O tema da nossa aula de hoje, potenciação, radiciação. Antes de iniciar, faremos a correção da revisão das propriedades de potenciação de mesma base. Recordando, quando a gente tem multiplicação de potências de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Quando temos divisão de potências de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Potência de potência de mesma base, conserva a base e multiplica os expoentes. Vejam bem, na letra A, nós temos 9 elevado ao quadrado vezes 9 elevado ao cubo. A base 9 conserva e soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Na B, temos 8 elevado ao cubo vezes 8 elevado ao cubo. Mesma base, repete, 8. Soma-se os expoentes. 3 mais 3, 6. C, 6 elevado ao quadrado vezes 6 elevado ao quadrado vezes 6. Observem que o terceiro item, ele não tem potência. Se ele não tem a potência dele é 1. A base conserva 6, soma os expoentes. 2 mais 2, 4. Mais 1, 5. 6 elevado à quinta potência. D, divisão de potências de mesma base. 4 elevado ao cubo, dividido por 4 elevado ao quadrado. Repete a base 4 e subtrai os expoentes. 3 menos 2, 1. 4 elevado à primeira potência. E 3 elevado ao cubo, dividido por 3. Novamente, né? A base 3 aí está sem expoente. Então, 1, 3, base, repete. 3 menos 1 no expoente, 2, 3 elevado ao quadrado, ou 3 elevado à segunda potência. F, 5 elevado ao cubo, dividido por 5 elevado ao cubo. Mesma base, repete, conserva. 3 menos 3, 0. 5 elevado a 0. Potência de potência, né? Mesma base, conserva. Repetiu o 7 e multiplicou os expoentes. 2 vezes 3, 6. Qualquer dúvida? Podem. Vamos lá? Radiciação. A radiciação calcula o número que, elevado a determinado expoente, produz o resultado inverso da potenciação. Então, temos aí índice N, radicando x, y, raiz. Simplificação de radicais. Muitas vezes, não sabemos de forma direta o resultado da radiciação, ou o resultado não é um número inteiro. Nesse caso, podemos simplificar o radical. Para fazer a simplificação, devemos seguir os seguintes passos. Fatorar o número em fatores primos, escrever o número na forma de potência, colocar a potência encontrada no radical e dividir por um mesmo número, o índice do radical e o expoente da potência, propriedade da radiciação. Exemplo. Transformar o número 243 em fatores primos, né? Então, lembrando, fatores primos são todos os números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Nesse caso, 243 é um número ímpar, né? Lembrando que o único número primo par
é o 2. Mas, como 243 é um número ímpar, não podemos dividir por 2. Seguimos para o próximo número primo, 3. 243 dividido por 3, 81. 81 também é divisível por 3. Então, repetimos, 3. 81 dividido por 3, 27. 27 também é divisível por 3. Então, novamente, 27 dividido por 3, 9. 9 também é divisível por 3. 9 dividido por 3, 3. Finalizando, 3 dividido por 3, 1. 243 é o mesmo que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, ou seja, 3 elevado à quinta potência. Segundo passo, inserir o resultado na forma de potência dentro da raiz. Raiz quinta de 243 é igual a raiz quinta de 3 elevado à quinta potência. Terceiro passo, simplificar o radical. Para simplificar, devemos dividir o índice e o expoente da potenciação por um mesmo número. Quando isso não for possível, significa que o resultado da raiz não é um número inteiro. Vejam lá. Como o índice era 5, 5 dividido por 5. Dentro da raiz, nós tínhamos 3 elevado à quinta potência. Ou seja, o expoente 5 dividido por 5. Note que, ao dividir o índice por 5, o resultado é igual a 1. Dessa forma, cancelamos o radical. Assim, raiz quinta de 243 igual a 3. Propriedade da radiciação. As propriedades da radiciação são muito úteis quando necessitamos simplificar radicais. Confira a seguir. A primeira propriedade, já que a radiciação é a operação inversa da potenciação, todo radical pode ser escrito na forma de potência. Exemplo, raiz quinta de 4 elevado ao cubo. Então, olha lá. O radical, ele é a nossa base da potência. O índice 5, ele torna-se o denominador. O expoente 3, ele passa a ser o numerador. Segunda propriedade, multiplicando-se ou dividindo-se índice e expoente pelo mesmo número. A raiz não se altera. Exemplo, raiz quadrada de 16. Fatorando, decompondo o 16 em números primos, resulta 2 elevado à quarta potência. Raiz quadrada, o índice 2, 2 vezes 2. Dentro da raiz, 2 elevado à quarta potência, o índice 4, o expoente 4 vezes 2. Então, olha lá, no índice, 2 vezes 2, 4. Dentro da raiz, 4 vezes 2, 8. Assim, temos raiz quarta de 256, 4. O mesmo é feito, só que agora com a divisão. Raiz quarta de 256 igual. Fatorando 256, temos 2 elevado à oitava potência. Raiz quarta de 2 elevado à oitava potência. Então, o índice 4 dividido por 2. O expoente 8 dividido por 2. Assim, temos 2, raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência. Raiz quadrada de 16 igual a 4. Terceira propriedade. Na multiplicação ou divisão com radicais de mesmo índice, realiza-se a operação com os radicandos e mantém o índice do radical. Vejam bem, os exemplos. Temos raiz cúbica
de 9 vezes raiz cúbica de 3. Como os índices eram mesmos, os radicais são multiplicados. Então, ficou aí raiz cúbica de 9 vezes 3. 9 vezes 3, 27. Raiz cúbica de 27 igual a 3. Quarta propriedade. A potência da raiz pode ser transformada no expoente do radicando para que a raiz seja encontrada. Quando o índice e a potência apresentam o mesmo valor, então veja, no primeiro exemplo temos raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência. Então, o 2 passou para dentro do radicando. 2 elevado à quarta potência. Raiz quadrada de 2 elevado à quarta potência. 2 elevado à quarta potência, 16. Raiz quadrada, 16, 4. No segundo exemplo, temos raiz quarta de 2 elevado à quarta potência. Então, a quarta potência passou para dentro do radicando. Raiz quarta de 2 elevado à quarta potência. O índice e o expoente são iguais, são cancelados. Então, resultou 2. Quinta propriedade. A raiz de uma outra raiz pode ser calculada mantendo-se o radicando e multiplicando-se os índices. Exemplo, raiz quadrada da raiz cúbica de 64, que é igual. Então, vejam lá. Raiz quadrada, raiz cúbica, 2 vezes 3, raiz de 64, que ficou raiz sexta de 64, 2. Para finalizar, deixei 2 atividades para vocês. A primeira, vocês vão decompor o radicando em fatores primos e calcular as raízes. No segundo, utilizando as propriedades, vocês vão simplificarem. Por favor, assim que terminarem, me enviem uma foto da atividade realizada com o nome por extenso, certo? Nome completo com a data. Até a próxima aula.